Às vezes, o deserto parece um castigo, não é? Um lugar de vazio, de um calor que sufoca, de um silêncio que grita a ausência de respostas. A gente olha para os lados e só vê um caminho sem fim, sem direção. Mas e se eu te disser que o deserto, na verdade, é uma escola? É exatamente ali, no meio do nada, que Deus nos ensina a lição mais importante. A confiança. Foi no deserto que Ele mandou o maná do céu. Foi lá que Ele tirou água da rocha para matar a sede do seu povo. É no silêncio do deserto que Deus sussurra bem no nosso ouvido: eu sou o suficiente para você. E quem aprende essa lição, quem entende isso no fundo da alma, descobre que nunca mais vai caminhar sozinho, mesmo nos lugares mais áridos da vida. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado por assistir. Estamos de volta para mais um estudo. E no estudo de hoje, do curso completo da Bíblia, que é de Gênesis a Apocalipse, entramos em um dos livros mais grandiosos e emocionantes das Escrituras, que é o Êxodo, tendo o relato da libertação milagrosa do povo de Israel e da manifestação poderosa de Deus na história humana. Aqui veremos como Deus criou o mundo em Gênesis e agora age diretamente para resgatar seu povo da escravidão. A escravidão que foi lá no Egito, levantando Moisés como líder, profeta e mediador da aliança. Exploraremos a luta espiritual e política entre o faraó e o Deus de Israel, as 10 pragas, o drama da Páscoa, a travessia do Mar Vermelho e a caminhada rumo ao Sinai, onde Deus entrega sua lei e revela seu caráter santo, justo e fiel. Com uma abordagem racional, histórica e profundamente espiritual, mostraremos que Êxodo não é apenas a história de uma libertação antiga, é também o símbolo universal de que Deus continua libertando, guiando e restaurando vidas até hoje. Entre os temas abordados, veremos o contexto histórico da opressão no Egito, o chamado de Moisés e a missão divina, as 10 pragas e o confronto entre Deus e Faraó, a Páscoa, o significado espiritual da proteção pelo sangue, a travessia do Mar Vermelho e o poder sobrenatural de Deus, a aliança no Sinai e a entrega dos 10 mandamentos, e o propósito de Deus ao formar um povo livre e santo. Esse estudo do livro de Êxodo vamos provavelmente desenvolver aí em 2 ou 3 episódios. Assim esperamos, né? Mas, como sempre, o nosso professor aqui será o pastor Arcanjo. Boa noite, pastor. Boa noite. Boa noite para vocês, a todos que estão participando e nos ouvindo, né? Quero fazer o convite para vocês se inscreverem no canal, dar um like para a gente poder ir ganhando força e juntos aqui nós podemos ensinar e aprender junto com vocês. Hoje nós vamos entrar no livro de Êxodo. Acabamos ali Gênesis e agora nós vamos aprender um pouco sobre este livro maravilhoso. É um livro que vai trazer para a gente a história linda de como Deus liberta o povo, todas as pragas, os 10 mandamentos, a travessia do mar, o povo no meio do deserto e Deus cuidando de todos. Antes de nós entrarmos, eu convido a você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos, para que nós possamos falar com Deus.
soberano, eterno, bondoso Deus. A Ti, Senhor, nós entregamos a nossa vida, o nosso ser, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso viver. Ó Deus, Tu que és santo e maravilhoso, Tu que criaste os céus e a terra, Pai, nos abençoa, Pai querido, ó Pai amado, a cada dia. O Senhor que tem estendido as Tuas mãos e tem, ó Pai querido, ó Pai amado, sendo um Deus provedor sobre nossas vidas. Abençoa cada um ouvinte, cada um, ó Pai, que pega, Pai, este vídeo, ó Pai querido, ó Pai amado, para estudar, para aprender, ó Pai. Que o Senhor possa estar abençoando o lar de cada um, ó Deus. Ensinando-nos, ó Pai querido, ó Pai amado, a cada dia confiar mais em Ti. Não é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Podemos então, vamos lá? Vamos passar para vocês aqui. Hoje, Paulo, nós vamos só mesmo passar aqui e dar uma pincelada no livro de Êxodo, né? Para que nós possamos depois entrar nas particularidades, nos estudos. Então nós vamos pegar bastante aqui. Começando uma introdução, né? Falando um pouco de Êxodo. Todos já conhecem o autor, que é Moisés. O ano, né? Eles classificam um pouco o ano aí 1450 a 1405, outros falam 1446 a 1406, e alguns outros ainda interpretam entre, né, ou conforme outras linhas de pensamento, né, de interpretação, entre 1250 a 1200 antes de Cristo. Mas antes, para nós podermos aí falar Moisés como autor, o livro mesmo tem alguns versículos, alguns capítulos e versículos que relatam Moisés como seu escritor. Nós temos lá em Êxodo 17, 17, né, 14, aliás, 24, 4 e 34, 27. E temos também lá também em Lucas 24, 27 e João 5, 46. Então, quer dizer, tudo isso, esses versículos que eu citei, são relatando Moisés como autor do livro de Êxodo. As datas nós falamos aí, e o local, a maioria das escrituras, né, que foi escrito sobre eles foi durante a permanência do povo de Israel no deserto, especialmente ali no Monte Sinai. Então, o livro de Êxodo, e a gente vê assim como que é maravilhoso, né? No deserto, na dificuldade, Moisés não deixou de relatar os acontecimentos daquela época. O propósito, né? Seguindo aqui o propósito do livro, esse livro tem um propósito muito grande, até mesmo para a nossa vida nos dias de hoje. Mas os principais propósitos é relatar os acontecimentos, a libertação do povo de Deus, o povo de Israel do Egito, demonstrar o poder redentor de Deus e mostrar como Israel foi formado por Deus como uma nação com leis, culto e identidade própria. E é bom a gente colocar aqui, né, sobre esse cuidado de Deus. Como que o povo cresce. Se você pegar o primeiro capítulo de Êxodo, você já tem uma explanação muito boa ali, porque quando fala ali que desce Jacó com a descendência dele, mais os que estavam lá, formam 72 pessoas. E foi muito rápido o crescimento do povo. O povo não desce para o Egito, um povo escravo. O povo desce com um convite de José, a qual o faraó determina Gossém, né, como um lugar para ele se viver. Então, o povo não desce como escravo. É muito importante a gente ter esse entendimento. O povo desce, um povo livre, para se estabelecer ali durante uma dificuldade que o mundo estava passando. Então, após
a morte de um rei, tudo de Faraó ali, a morte de Jacó, a morte de José, dos descendentes ali de aquela geração ali, que surge um rei que não conhecia a história de José, onde o povo se torna escravo. No panorama geral, nós vamos ver, Êxodo é o segundo livro da Torá, ou o segundo livro do Pentateuco, escrito por Moisés. Então ali ele começa a narrar a escravidão no Egito, o chamado de Moisés. Todos nós sabemos que Moisés tem um significado, essa palavra, nascido das águas, porque ele é resgatado, pela filha de Faraó, ali no rio Nilo. Então tem tudo esse contexto. As pragas, são 10 pragas, a libertação do povo, a travessia do Mar Vermelho, a jornada até o Sinai, a entrega da lei, a orientação, uma coisa muito linda aqui, a orientação do tabernáculo, que é um estudo muito importante da gente fazer dentro do livro de Êxodo, porque o tabernáculo, cada cor, cada peça do tabernáculo e o apontamento do tabernáculo para Cristo, para o povo de Deus. A instituição do culto e da vida nacional de Israel. Ali já começa então o culto, os sacerdotes, e é um livro que contém milagres, é o livro que mais contém milagres do Antigo Testamento. E o mais notável por conter também os 10 mandamentos, como nós já foi dito aqui em outros estudos anteriores, os 10 mandamentos. O livro, quando nós falamos assim, a Bíblia é um livro inspirado por Deus, em Êxodo, homens que escreveram inspirados por Deus. Mas em Êxodo, a parte da Bíblia que Deus escreveu, os 10 mandamentos, que a Bíblia mesmo relata que ele escreveu com seus próprios dedos. Então, em Êxodo, nós vamos encontrar, a Bíblia toda ela é inspirada por Deus. Em Êxodo, ela não é só inspirada, mas também tem uma parte que ela é escrita por Deus. Versículos chaves, que nós encontramos. Alguns dizem, falam em Êxodo 6, eu vos livrarei das vossas tarefas e vos resgatarei com braço estendido e com grande manifestações de juízo. Outro também, Êxodo 19, 5 e 6, agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz, serei minha propriedade peculiar dentre todos os povos, e vós me sereis reino e sacerdote e nação santa. Esses 2 versículos, para a gente dar uma pequena explanada, no primeiro lá Deus está fazendo uma promessa ao povo. Deus está falando que vai tirar eles, porque o povo tinha uma tarefa árdua ali no Egito, a qual eles já estavam escravizados. Então Deus ouve o clamor daquele povo e promete a ele, vou tirar das tarefas e vos resgatarei com braços estendidos, ou seja, eu vou abraçar vocês e com grande manifestação de juízo. Isso nos relata ali o cuidado de Deus para com o povo de Israel. E agora no versículo, capítulo 19, versículos 5 e 6, ali o Senhor já está como se diz, já está ali decretando que Israel vai ser o quê? Nação santa, um povo, propriedade peculiar dentre todos os outros povos. Então Deus já tinha feito uma promessa lá a Abraão, vocês lembram disso lá em Gênesis, Deus faz a promessa a Abraão, e aqui Deus está reforçando a promessa sobre aquele povo. Ele fala, diligentemente ouvides a minha voz, mas tem uma condicional. E isso vem para nós hoje. Quando nós falamos, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, e eu sou ovelha do Senhor, eu tenho ouvido a voz do Senhor, o Senhor fala, se diligentemente ouvir a minha voz. Então o povo tinha que atentar para a voz do Senhor nosso Deus.
As pessoas chaves que nós podemos citar aí, Moisés, que Deus o escolhe para ser líder e como um libertador, como um legislador daquele povo. Arão, porta-voz e sacerdote, né? Porta-voz de Moisés e porta-voz de Deus também e sumo sacerdote. Então Arão pega uma responsabilidade muito grande. Nós vamos ver que tem filhos de Arão que sofrem por levar fogo estranho para o altar do Senhor. Isso aí mais na frente nós vamos ver. Nós temos o faraó, figura de faraó. E nós temos também Miriam, que é irmã de Moisés. Muitos sabem, né, que Miriam foi acometida pela lepra por alguns motivos, né? E José, que ele é não só o auxiliar de Moisés, mas também o sucessor. É aquele que, após a morte de Moisés, ele vai pegar ali a direção, mas isso também proporcionado e também como um chamado de Deus. O livro de Êxodo, né, muitos aí já viram, nós temos vários filmes que são baseados no livro de Êxodo. Ô, pastor, só para não deixar o pastor falando muito tempo, né? E sozinho, que às vezes até cansa, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, que na verdade é um posicionamento, né? Sobre os dias de hoje. Porque esse livro de Êxodo, ele vem trazendo muitos ensinamentos, né? E o que poderíamos comparar com os dias de hoje, com aquele sofrimento da época lá de Moisés, né? Ele ali no deserto, tentando salvar o seu povo. Qual é o ensinamento que a Bíblia traz referente a essa época lá? Pegando da época, principalmente, igual você citou aí, povo no deserto. Deserto, é interessante a gente falar, que muitas das vezes a gente fala assim, estou no deserto, olha para um lado, olha para o outro e fala, Deus não está comigo. Muitos se levantam, até mesmo contra Deus, contra pastores, contra tudo e todos. E a Bíblia ela relata que o deserto é um lugar de preparação. Foi ali que Deus preparou aquele povo. Foi ali que Deus mostrou que nós, como seres humanos, como cristãos, precisamos de confiar em Deus. É interessante, tem até hinos que falam, né? O povo ali em pleno deserto, mas não tinha uma loja para comprar roupa, não tinha uma loja para comprar mantimento, não tinha ou seja, recursos para aquele povo. E para ninguém, até hoje no deserto, você encontra um deserto, qual recurso você vai encontrar no meio do deserto? Então o Senhor está contando que o único recurso que o povo tinha era a confiança em Deus. Exato. E inclusive na última aula, né, naquele último episódio, e falamos muito, o pastor falou muito sobre Abraão, né, da confiança de Abraão, da fé de Abraão, né, que é um ensinamento para todos os cristãos. Nesse também vem trazendo exatamente igual, né, a confiança, a fé, né, tudo isso vem demonstrando nesse episódio aí de Moisés. A mesma confiança, é interessante agora a gente falar um pouco, né? Abraão, ele ouve um chamado de Deus e atende o chamado de Deus e passa a ter fé em Deus. Abraão fala que ele era um hebreu andante. Então, quer dizer, Abraão, ele andou por muitas terras. É interessante nós olharmos isso também em Êxodo, né? Que aquela fé e as promessas Abraão recebeu. E como nós lemos aqui, o Senhor faz uma promessa para aquele povo. É interessante que o povo pediu carne para o Senhor deu. O Senhor dava o maná que descia do céu. Água o Senhor deu.
as vestimentas não faltava nada. E o povo ainda murmurou contra o Senhor Deus. Então nós vimos aqui que aqui começa algumas coisas assim que agora o Senhor começa a formar uma nação. O Senhor agora pega Israel e quer mostrar para Israel: ei, eu escolhi vocês para ser propriedade peculiar, ou seja, é minha propriedade. E é muito interessante, Paulo, porque ali ele sabia que o povo ali no deserto enfrentou e passou por algumas batalhas e saíram vencedores. Então é muito interessante a gente ver isso, porque Deus tem todo um cuidado. Só no sair do Egito já é um milagre muito grande. E o povo, muitas das vezes, nós também, né, vamos pegar para os dias de hoje, a nossa falta de confiança em Deus é que nos distancia dos milagres. Quando nós confiamos, o milagre fica mais próximo. Então, isso é muito importante a gente ver e aprender no livro de Êxodo, que tem várias passagens que vai demonstrar o cuidado de Deus e várias passagens que vai demonstrar a falta de fé e confiança daquele povo. E o ensinamento que traz para a gente um sofrimento do povo de Israel, né? E parece que o cristão é desse jeito mesmo, ele sofre muito, né? Ele demonstra a fé, e isso teve na passagem do povo de Israel, lá nessa época de Moisés. E aí houve escravidão, né? Aquela escravidão, e aí Deus prometeu que iria tirar o seu povo da escravidão, e as pessoas tiveram fé, né? O Moisés teve fé, confiou em Deus e fez tudo aquilo que estava para ele fazer, que Deus mandou que ele fizesse, e ele fez. E chegou o dia que o Deus realmente salvou o povo. Esse é um ensinamento, acho que assim, muito importante para o dia de hoje. É muito importante, e até mesmo quando nós falamos o personagem Moisés. Como você falou, Deus usou Moisés para poder tirar aquele povo dali. Mas tem todo um contexto na vida de Moisés e uma preparação até ele chegar ali. Se nós pegamos a história do início, né? No início fala que na época que o Moisés nasceu, já havia um decreto determinado, meio escondido, né, pelo faraó, para todas as parteiras, que matasse toda criança hebreia que nascesse. Todo hebreu, toda a nação de Israel. Nasceu homem, não faça o parto, deixa que morra, faça alguma coisa, mas ele tem que morrer. E Moisés nasce nesse período. Por que o faraó resolveu matar todas as crianças do sexo masculino naquela época? Para fazer com que o povo hebreu parasse de crescer. Como eu falei, no primeiro capítulo de Êxodo, se nós lermos, já vai falar ali que o rei que agora não conhecia a história de José, que não conhecia a história do povo hebreu, ele vira e fala assim: esse povo cresce e se fortalece muito. Se nós entrarmos em uma guerra e este povo for contra nós, se ajuntar com nossos inimigos, eles vão acabar conosco. Então o que ele faz? Escraviza o povo e faz com que todo menino que nasce seja morto. Uma forma de que, se a mulher viesse a engravidar daí um tempo, você acabando com a população de homens, por que não acabar com a população de mulher também e acabar? Não seria isso? Mas naquela época a mulher era jogada como nada. E a mulher não ia pegar uma lança, uma espada para guerrear. Quem era o homem. Então acaba com o homem, que daqui a uns dias não vão ter homem para nos enfrentar. E a população de Israel vai acabando, as mulheres vão procurar o quê? Egípcio para casar com os egípcios. E naquela época era muito bem determinado.
não se misturar. E isso foi o principal, um meio que o faraó encontrou para acabar com a nação de Israel, mas Deus estava no controle de todas as coisas, como está nos dias de hoje, e não permitiu. E só relatando mais um pouco aqui, a história então de Moisés, ele passa por um processo. Esse primeiro processo, depois nós vimos que ele é criado pela filha de Faraó, já falei a respeito do livro da História dos Hebreus, de Flávio Josefo, ele é treinado e ele tem habilidades em guerra para formar. Então o povo sai dali já com Moisés. Ele não é só uma forma de libertador, ele não é só um porta-voz, ele é como se fosse aquele general preparado para libertar o povo. Tá? Então nós vimos que Moisés também ele passa por um período que ele mata um egípcio, o povo vê. Moisés ele foge do Egito, ele sai dali fugido, né? E tem aí o tempo de Moisés, são 40 anos que Moisés passa fora, onde que Moisés vai ter aquele, vê lá no monte, a sarça ardendo ali, né? Queimando, o fogo estava ali, mas ela não se consumia. Então, quer dizer, aquele encontro de Moisés com Deus, há toda uma preparação até Moisés retornar para o Egito, para salvar o povo. Então, Deus prepara. Deus não chama, como se diz, Moisés já tinha tido tantos estudos, tantas coisas ali, através das escolas egípcias, porque foi criada pela filha de Faraó, mas ainda precisava de mais uma coisa, de Deus. Então nós precisamos de Deus, e todo aquele que se alista no exército de Deus precisa de receber as instruções do nosso general, que é o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui a alguns lugares chaves. Egito, que é local de escravidão. Gósen, isso aqui é bom a gente falar, e eu gosto de falar e pronunciar essa terra, um local do Egito, foi aonde o povo de Israel habitou, se estabeleceu. Foi aonde o povo de Israel produziu. Foi aonde o Senhor mandava as pragas, mas em Gósen não chegava. Deus cuidando do povo, né? O Mar Vermelho, o local de grande milagre da travessia, o deserto do Sim, Mara e Redefim, são pontos da jornada, né, onde o povo passa, e ali tem algumas marcas muito interessantes para a gente poder estudar. O Monte Sinai, ou Horebe, Monte Sinai Horebe, tá? Local da aliança e da entrega da lei. E nós podemos ver agora a divisão geral, né, assim, uma divisão geral do livro de Êxodo, que nós vamos estudar aqui. São divididas em 3 partes que nós podemos citar, mas nós vamos falando e citando o que acontece em cada uma delas. Eu estou falando, nós estamos passando só fazendo uma missão geral, para depois nós entrarmos nos estudos e aprofundar nos estudos, que são muito importantes para esse livro. Então nós pegamos aí Israel no Egito, do capítulo 1, né, até o 12, 30 aí, nós vamos pegar muito falando de Israel no Egito. Então o que tem lá? A primeira coisa, nós podemos relatar um pouquinho antes aqui, que é o capítulo 1, que eu já falei muito, e é muito interessante a gente ler esse capítulo 1, Jacó descendo, as 70 pessoas ali, 72 pessoas que se estabelecem em Gósen, e depois nós vamos ver o povo sendo escravizado. Aí Faraó oprime Israel, a ordem para matar todo menino hebreu, né, nascido ali, que vai nascendo. Depois nós vemos Deus escolhendo Moisés. Já aí do 2, vamos pôr aí, do 2 até o 25, nós vamos ver isso. Nascimento e a perseverança de Moisés, e a preservação, né, a preservação de Moisés,
que tudo isso, se ele ficasse com a mãe, ele poderia ser morto. Mas a mãe coloca o menino ali naquele cesto, conjunto todo preparado. O cesto foi preparado, tá? Não adianta o pessoal achar, mas pegou, não pôs. Não, foi tudo preparado, colocado ali, e numa hora onde a filha de Faraó costumava ir tomar banho. Então acharam aquela criança ali, ela gostou da criança e logo ela pediu o quê? Que achasse uma mulher que estivesse amamentando para que pudesse tratar, cuidar da criança. E quem foi cuidar? A própria mãe de Moisés, que o amamentou. Então tudo ali preparado, tudo Deus ali no controle de todas as coisas, né? Mesmo mandando matar as crianças, Moisés ali sobrevive para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus escolhe Moisés, então, nascimento e a preservação de Moisés. Moisés foge para Midian, aonde Moisés se casa, né? Deus se revela na sarça ardente, está lá em Êxodo 3, do versículo 2 ao versículo 6. E é uma parte muito importante. Alguns falam que Moisés não foi lá por acaso, não. Moisés já havia ouvido que havia um poder diferente naquele monte. Havia algo diferente naquele monte. Que havia um Deus naquele monte. Então Moisés, levando as cabras, as ovelhas, o gado, não dele, mas do sogro dele para pastar, resolve dar uma ida até o monte, onde ele tem aquele encontro maravilhoso com Deus. Depois nós vemos também, Deus envia Moisés a Faraó, Êxodo 4, do 1 ao 31, e Moisés recebe sinais, ou seja, Moisés recebe sinais do Senhor. Confronto, inicial com Faraó. Moisés começa agora a confrontar Faraó. Tem toda aquela história, um cajado que vira cobra, que engole a cobra dos outros sábios lá, encantadores, do Egito, de Faraó. E ali Faraó começa a ficar meio que irritado e nervoso com tudo aquilo que Moisés, ele é preparado por Deus e ele recebe muitos sinais e Deus fala como Moisés deve agir. Então é muito interessante essa passagem. Tá? E, aproveitando, o pastor falou na sarça ardente, como o chamado de Moisés na sarça ardente revela o caráter e os atributos de Deus? É interessante a gente ver, porque, para começar, quando Moisés vai até ali, ele vê aquela sarça, a primeira coisa, ele ouve a voz de Deus. É interessante, uma pessoa que não possui nenhuma experiência com Deus, ouvir a voz de Deus. E quando Deus fala com ele, a primeira coisa que ele fala, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Então aquele monte já era santo. E Moisés obedece. Então ali começa para você ver o caráter de Deus, a soberania de Deus, a autoridade de Deus e a obediência de Moisés. Tem duas coisas aí que nós precisamos de ver para a gente entender. Deus não ia chamar qualquer um. Então Deus chama Moisés, mas Moisés também ouve o chamado. E quando nós falamos em os atributos de Deus, quando nós falamos em atributos de Deus, nós falamos sobre onipotência, onisciência, onividência de Deus. E isso são os atributos de Deus. Então Moisés, ele não só obedece, mas ele consegue ver isso em Deus também. E isso é importante, porque quando nós não conseguimos enxergar os atributos de Deus, nós vemos Deus como o quê? Muitas das vezes passamos a desconfiar, a não ter fé, e vemos Ele como uma pessoa.
comum, muitas das vezes comum, ou muitos não veem Deus. Muitos nem acreditam. Né? Não acreditam. Não acreditam em Deus. Aí está o erro do ser humano. É igual no início nós não falamos aqui, Moisés ele foi preparado. Ele foi preparado por uma escola egípcia, uma das melhores da época. Foi um bom aluno. Tem filmes, você já viu filmes, e no livro A História dos Hebreus também relata isso. Faraó tinha Moisés como filho, mas Faraó tinha um filho legítimo. E quando eles saíam para a guerra, e isso é relatado no livro dos Hebreus, que conta que várias vezes Moisés teve que entrar na batalha que era do outro comandante, irmão dele, como se fosse irmão dele, que era filho de Faraó, para ajudar na batalha. E certa vez até mesmo salvou a vida deste homem. Então, quer dizer, ele tinha todo um preparo, não tinha? Mas só que faltava alguma coisa. Porque Moisés, quando ele viu o povo hebreu sofrendo, ele queria libertar aquele povo, e quando ele viu que um soldado egípcio estava espancando um hebreu, ele pega e mata aquele soldado. Eu estava vendo, um dia desse aí, um professor, cirurgião, hoje cristão, né? Ele estava falando que ele era ateu. Ele era ateu. Aí ele formou em medicina. E aí ele começou, né, na medicina dos olhos, né, e para fazer cirurgia de visão. E pegava muitas pessoas, assim, quase cega, e para fazer, né? Então ele conhecia muito bem a anatomia dos olhos. E ele disse que passou a acreditar em Deus depois que ele viu como que é a formação, né, de todo aquele emaranhado para se ter uma visão. Ele falou, não tem condições disso ter nascido de nada. Não tem como. As coisas tudo no lugar certinho, são milhões, trilhões, bilhões de células, mais do que as estrelas do céu, somente para uma visão. Então aquilo ali realmente tem um Criador. E quem é esse Criador? Só pode ser Deus. É interessante você falar sobre isso. Eu lembro até, eu tenho uma cirurgia no meu joelho esquerdo. Quando eu fui fazer a cirurgia, eu deparei com um médico, não vou citar o nome, mas ele examinou, já tinha passado por um médico que falou que meu joelho não tinha nada, mas o outro, fui ali no hospital, e ele virou para mim e falou assim, olha, o seu joelho, ligamento cruzado e menisco, vou ter que reconstituir o ligamento e o menisco não tem como. E virou para mim e falou assim, mostrou, explicou tudo direitinho, tinha as maquetezinhas dele lá, explicou tudo. Eu falei assim, e aí, doutor, mas como é que vai ser o meu joelho depois da cirurgia? Vou poder voltar a jogar bola? Vou poder correr? Vou poder... Eu falei assim, olha, eu não consigo, ainda que não temos os melhores materiais, mas e se tivesse, eu não conseguiria fazer o seu joelho voltar a ser o que era antes, porque quem faz perfeito 100% é só Deus. Eu vou te voltar a mobilidade do seu joelho, talvez chegue a 99%, mas 100%, eu fazendo o meu trabalho perfeitamente. O único que faz 100% é Deus. Como você falou aí, ele chegou à conclusão, esse médico que você cita aí, chegou à conclusão que aquilo ali só poderia fazer Deus. O ser humano, é impressionante quando a gente fala do ser humano, o mais perfeito que existe. A criatura mais perfeita, aquela criatura que Deus criou. A Bíblia relata que Deus modela o homem com suas próprias mãos. Tudo que você vê na terra, o Senhor falou, haja.
Quando chegou na vez do homem, o Senhor modela e assopra nas suas narinas o fôlego de vida. Por isso o ser humano, eu falo assim, é uma máquina tão complexa, né? Mas é igual médicos que passam a estudar, veem que realmente Deus existe. É maravilhoso isso, né? Quando a gente vê que um médico, um cientista, porque tem cientistas também, muitos já acreditam e têm fé em Deus. Porque através das ciências ele vê como que se formou. Inclusive tem cientista aí que tenta buscar a explicação como foi que Deus fez tudo isso. Tem cientista que busca a explicação. Einstein, ele cita algumas vezes Deus. Era tido até como, na escola primária, foi expulso, tido até como um louco, né? Não ia dar nada. O professor chegou a citar que Einstein não ia dar em nada. Mas cientistas, muitos deles também, já vi histórias de cientistas que buscam provar que aquilo ali foi criado de alguma forma sem ser Deus. E no final, eles passam a confiar e acreditar em Deus, porque não conseguem provar como que foi criado. Não existe alguma coisa que é criada do nada e vai chegar numa coisa tão complexa como o ser humano, com a inteligência, João, ele fala, né? Tudo que se fez através dele e por ele. Então, não existe uma explicação. Nós vemos aqui, você vê, a gente falando nisso e chegando aqui até mesmo às pragas do Egito, do nada surgiu as pragas. Deus, né? Do nada surgiu o rio Nilo, aquele bonito, claro, águas límpidas, claras, se transformando em sangue. Nasce aquele tanto de sapo do nada, piolho, né? Mosca. Quantas? São 10 pragas que nós vimos aí e do nada se nasce. Faraó procurou explicações em todos os seus encantadores, mágicos, bruxos, e procurou uma explicação. Por quê? Do nada surgiu isso. As trevas do nada surgiram. É Deus. Então nós vemos a terra hoje, muitas das vezes nós não confiamos em Deus. Você vê que tem vezes que passa um tornado, mas tem um servo de Deus com uma casa que está lá no meio, o tornado passa, dá a volta, mas não atinge. É Deus. E não tem explicação, eles não conseguem uma explicação para aquilo. Você vê muitas das vezes prédios feitos para suportar o impacto, não suporta. E a casa que foi feita ali de uma forma simples, mas tem a mão de Deus. Então é Deus. Eu falo assim, é Deus. E ele se revela no livro de Êxodo, ele se revela muito claramente ao povo. E nos dias de hoje, Deus não se revela porque o povo não tem fé. E quando tem um pouquinho de fé, ele se revela. Através de várias formas, através da natureza, através de várias formas, ele se revela. Deus sempre dá sinais, né? Não vê quem não quer ou quem não acredita. Quem não acredita. Vamos seguindo aqui. Nós vamos passar também sobre a Páscoa, né? Nós estamos aí na Páscoa, Êxodo 12, 1 até o 30 vai falar a instituição da Páscoa, a proteção pelo sangue do Cordeiro. E olha aí para você ver, que lindo, né? A proteção do sangue do Cordeiro. E Cristo depois o quê? Derramando o seu sangue lá na cruz, e por ele nós somos lavados e remidos e salvos. Então o livro de Êxodo, ele tem muita ligação cá no Novo Testamento. A Páscoa hoje que nós declaramos como a ceia do Senhor. E tem os versículos chaves, né, que são aqueles onde o Senhor se revela. Eu sou o que sou. Êxodo 3,14. E lá em Êxodo 12, 13. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. Ou seja, aquela passagem da Páscoa onde ao sangue, o anjo da morte, o quê? Passa por cima e não fere ninguém.
Hoje lá em Hebreus, cita, né? Hebreus, se eu não me engano, 1,13, que fala, né? Nós temos o sangue, o selo da promessa, que é o selo do Espírito Santo, e temos a marca de Cristo, é o sangue de Cristo. Então, quem tem o sangue e aceita esse sangue verdadeiramente, crê, o inimigo não tem poder para tocar. Quem tem o selo da promessa, o selo do Espírito Santo de Deus, esses são aqueles que constantemente estão crendo e confiando e buscando a presença de Deus. Então, esse episódio da Páscoa significa para o povo de Israel, qual é a relação simbólica do sacrifício do Redentor para o Novo Testamento? No Novo Testamento, que mais ou menos foi isso que... Lá é interessante que na Páscoa, quando ele determina aí a Páscoa, ele determinou que cada família matasse a ovelha ou o cabrito conforme o número das pessoas, né? Sim. Da família ali, e fosse somente assado, não podia ser cozido, e se alimentasse durante aquele coisa aí, e a noite que sobrasse tinha que ser tudo queimado, ou seja, o corpo. E o sangue daqueles animais que foram sacrificados teriam que se passar sobre os umbrais, sobre as portas e janelas, como uma marca. Onde o anjo viesse, foi quando determinou a morte de todo primogênito, né, que morreu todos os primogênitos dos egípcios. Onde o sangue estivesse ali com a marca, o anjo vinha aí, passava por cima. Buscando hoje, cá no Evangelho, né, fala que ele é o Cordeiro. João já reconhece Cristo como que? O Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Então, o homem, já cá no final ali do Velho Testamento, falava que o sacrifício deles já não era mais válido. Eles já não levavam aquele animal de 1 ano de idade, aquele animal perfeito para o sacrifício. Precisava de um vir, então, para fazer um sacrifício perfeito. Quem veio? Jesus. O sacrifício perfeito. Ele derramou o sangue dele, e agora ele fala, quando nós participamos da ceia, ele fala, este é o meu corpo, este é o meu sangue, que é dado por vós, ou seja, para remir os pecados, para nos garantir a vida eterna, para nos libertar, assim como aquele sangue lá atrás, na Páscoa, foi para libertar, foi ali que o faraó chegou, não, vai embora. Libertou o povo do Egito. Então o sangue de Cristo veio para nos libertar do velho homem. Libertar, eu falo muito isso, que nós somos livres por Cristo. Para quem? Para Cristo. Eu mesmo não consigo me libertar, somente através de Cristo. Então é de Cristo para Cristo. É muito interessante quando nós falamos nisso, né? A libertação, o sangue do Cordeiro, que hoje nos garante a vitória, que nos garante. Que vitória é essa? Muito fácil. O sangue de Cristo garante a vitória. O sangue de Cristo, a vitória é a que nós temos e somos herdeiros em Cristo Jesus e ganhamos o direito de morar no céu. Essa é a vitória. A vitória é o quê? Vida eterna em Cristo Jesus. Porque muitos ficam pensando assim, a vitória é o carro novo, é a casa nova, é isso. Não, a maior vitória que nós temos é a salvação. Amém? Vamos seguindo, nós paramos aí. Nós vamos agora para a parte 2. Israel no deserto. Êxodo 12, 31 até 18, 27. É lá no slide 7 aí. Israel no deserto. É aí que o povo de Israel começa, como se diz, a passar, depois de 430 anos preso ali no Egito, agora eles ganham a liberdade. Mas é interessante que quando eles ganham a liberdade, uma saída triunfal, depois de 430 anos, aquela saída onde o faraó determina, né? Pode ir, pode seguir. E nós vemos logo após a travessia
do Mar Vermelho. E na travessia do Mar Vermelho, nessa travessia, Deus já mostra os milagres. A travessia do Mar Vermelho, em Êxodo 14, 1 até o 31, Deus abrindo o Mar Vermelho, o exército sendo destruído, né? E o cântico de Moisés. O cântico de Moisés, Miriam, todos dançando e cantando na presença de Deus, lá em Êxodo 15, a partir do 1. Então, olha que maravilha, Paulo, só aí nessa travessia, o grande milagre. Muitos tentam tirar o poder ou tentam enganar o povo cristão. Muitos falam, não, naquela época lá é um fenômeno que acontecia e que a maré baixou, o povo passou, e depois, quando veio o exército de Faraó, a maré subiu, não deu tempo deles voltar e nem ir para frente. Então o milagre é maior, porque eu falo assim, como é que o povo, o exército estava tão perto do povo e não conseguiu alcançar. E é interessante que no exército de Faraó não tinha uma criança, não tinha uma mulher. Era só homens fortes que conseguiam correr e conseguiam entrar mar adentro. Como é que essa não ficou nenhum? Então, quer dizer, na realidade, a Bíblia relata que o mar se abriu. Quando eu falo o mar se abriu, ele se divide em dois. E essa é a realidade e a verdade. Tá? Para a gente poder entender. Não foi um banco de areia, igual muitos citam, não foi um banco de areia e depois a maré veio. Não, não é isso. É a realidade que Deus fez um milagre ali. Mas o povo vendo todo aquele milagre, a murmuração no deserto. Aí que é o perigo, né, dos dias de hoje, murmurar. O 3 é a murmuração. Êxodo 15, 22 até 27, né? O capítulo 16 também relata algumas coisas. Aí nós vemos, nesse período da murmuração, águas amargas de Mara, povo murmurando, o maná desce do céu, o povo murmurando, a água brota da rocha e guerra contra Ameleque. Não quer dizer, o povo, enquanto o povo murmurava, Deus fazia o quê? Os milagres. E o povo não acreditava. Mas tem também alguns fatos aí, por conta da murmuração, a família de Coré querendo até mesmo se rebelar contra Moisés, contra o servo do Senhor. Há um fato que a terra se abre e engole aquela família inteira, no meio do deserto. Então, temos que ter cuidado com a murmuração. Nós temos que olhar o que nós estamos fazendo para que nós não venhamos ficar sempre murmurando. Eu já falei que a murmuração, ela nos afasta de Deus e nos afasta das bênçãos que Deus tem preparada para nós. Nós colocamos em dúvida, em xeque, a palavra de Deus, o poder de Deus, e quando há dúvida, Deus não age. Como essa atitude se reflete em nossas reações atuais aos desafios e ao que podemos aprender sobre a confiança e a perseverança em Deus? Aproveitando sobre a murmuração. Hoje, sempre você já viu isso? Uma forma que muitas pessoas murmuram, Deus te dá um carro, mas o carro do vizinho você acha melhor. Deus te dá uma casa, mas a casa do outro é melhor. Nunca estamos satisfeitos com aquilo que Deus nos dá. Já percebeu isso? Como que o povo hoje é assim, sempre querem e nós vamos partir, a casa vai ficar, o carro vai ficar, as coisas materiais vai ficar, não vai caber no caixão. E isso nós vimos aí a murmuração. Nós nunca estamos satisfeitos e sempre queremos mais, e muitas das vezes passamos por muitas lutas. Outra hora murmuramos, a pessoa, você vê a murmuração da pessoa, até mesmo por uma enfermidade que a pessoa pode estar passando. Em vez dela confiar em Deus, ela prefere o quê?
murmurar. Murmurar é reclamar mesmo. É sempre estar ali, como se diz, Deus pode abrir o céu, descer um anjo na sua frente, muitas das vezes você ainda não acredita que é Deus que está agindo a seu favor. Então a murmuração nos dias de hoje, ela, muitas das vezes, ela acaba trazendo maldição para a nossa vida. É atraso de vida mesmo. Em vez de nós agradecermos a Deus, e tem essa passagem, né, em Jó, a mulher de Jó, muitos entendem que ela fala amaldiçoa, mas não, ela fala louva, engrandece a seu Deus e depois morra. Você viu Jó alguma hora murmurando contra Deus com toda a luta que ele passou? Perdeu os bens materiais, perdeu familiares e perdeu ainda até mesmo a saúde. E a doença a qual foi acometida o corpo de Jó era a pior doença daquela época, que era a lepra. Não fala que as feridas que deu no corpo de Jó, ele tinha que pegar um caco de telha para poder se coçar? E Jó não murmurou. Então, por isso, nós aprendemos muito no livro de Êxodo. O povo podia estar ali, mas o Senhor estava sustentando eles com a comida, com carne, com maná, e ensinando aquele povo. Presta bem atenção, no livro de Êxodo, fala aqui que é onde os povos, Deus começa ali a estabelecer as normas e coisas em um culto racional a Deus. Deus ensina o povo a prestar um culto racional. Foi onde? Foi no meio do deserto. Nós temos que ter um cuidado muito grande hoje, porque muitas das vezes alguns se apegam a Deus na hora da dificuldade. Alguns. E eu digo para você que até mesmo a maioria. Poucos são aqueles que na hora da dificuldade se afasta de Deus. Mas muitas vezes quando nós estamos com a vida, como se diz, boa, na maré mansa, né? Está tendo tudo dentro de casa, está tendo tudo, pode passear, não está faltando nada, muitos se esquecem de Deus. E nem agradece a Deus. Nem agradece pelo que tem. Sempre está querendo, a vida está boa, sempre está querendo o quê? Conquistar mais e mais e mais. Para quê? Muitos, já peguei pessoas que eram assíduos na igreja, quando arranja um trabalho, começou a trabalhar, some da igreja. Então nós temos que ter este cuidado para que nós não viemos cair nas armadilhas, nos laços do diabo. Em Êxodo, muitos ali caíram no laço do diabo por não confiar em Deus e murmurar. Só citando aqui alguns, nós já citamos da guerra, o versículo que o Senhor fala, né? Êxodo 14, 14, o Senhor pelejará por vós. Olha aí, se está na luta, confia, pega os versículos. Quem é que vai pelejar por nós? É o Senhor. E 16:4 fala, provisão do maná. Deus, Jeová Jiré, é o Deus provedor. Então ele vai prover sobre nossas vidas, sobre a vida de todo aquele que nele confia e acredita. Vamos lá agora, o terceiro é Israel no Sinai. Israel no Sinai. Êxodo 19:1 até o 40:38, que é a última. Nós dividimos aí em 3 partes, né? Esta fica aí a entrega da lei, Êxodo 19:24. O Senhor entrega a lei. Deus desce no Monte Sinai. Os 10 mandamentos, está lá em Êxodo 20, do versículo 1 ao 17, que nós vamos estudar depois, é muito interessante, nós vemos os 10 mandamentos. Alguns, ele é assim. Ou seja, quando nós falamos assim, na vertical, é Deus e o homem. E alguns dos mandamentos, ele é assim, na horizontal. Ou porque esses que são assim, é aquele. Honrará a Deus, é isso?
sobre todas as coisas. Não tomar o santo nome de Deus em vão, não fazer imagem, nem escultura, nem nada, né? Como outros deuses. Então, quer dizer, esses são nas verticais, você e Deus. Os que são assim, honrará teu pai e a tua mãe, não desejará a mulher do próximo, não matarás, não furtarás. Esse já é com a sociedade. Então, você olhando todo mundo igual, em igualdade. Deus colocando o homem em igualdade. E nós vamos ver isso nos 10 mandamentos. Nós vamos estudar depois e vamos ver. Então, nós vamos... Esse já vai passar para o próximo? Vamos ver que depois nós dividindo aí, nós vamos tentar pegar uma cronologia dentro do livro de Êxodo, né, para nós estudarmos lá os acontecimentos mais marcantes ali. Nós podemos, para não sair muito fora, né? Que aí esse aí deve ser, vamos tentar na terceira aula de Gênesis, os 10 mandamentos que nós já estamos pegando aqui, já é a terceira parte. Sim. Vamos tentar colocar ali numa ordem, nem igual nós vimos ali, para nós estudarmos esse aqui na terceira parte, esses 10 mandamentos aí que ensinam muito a gente. E é bom a gente saber, porque se a gente perguntar hoje para os nossos ouvintes, e muitos irmãos que estão dentro da igreja, quais são os 10 mandamentos? Aí muitos vão falar assim, não, o Senhor pegou os 10 mandamentos lá no Evangelho e falou assim, os 10 mandamentos resumem em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, sobre todas as coisas. Este é o primeiro. E o segundo, amar o teu próximo como a si mesmo. Quando Jesus está falando isso, ele está falando o quê? Um é assim, não é isso? E o outro? Assim, Jesus não pôs isso? Amará o Senhor, teu Deus, sobre todas as coisas. Deus em primeiro lugar. Então ele está fazendo assim, é você e Deus. E depois ele fala teu próximo como a si mesmo. Então, colocando, se você amar o teu próximo como a si mesmo, você não vai desejar a mulher do próximo, você não vai roubar, você não vai matar, não vai levantar falso contra o teu próximo. Então você está colocando isso. Ele, né? Mas... A menos que ele não goste nem dele mesmo. Nem dele mesmo. Mas quando nós falamos, cita para mim os 10 mandamentos. Depois, quando nós estiver dando essa aula aí, nós vamos ver que se os irmãos aí, se estiver na live, quem consegue citar os 10 mandamentos antes de nós falarmos e colocarmos ele aqui? Eu quero que os irmãos já comecem a ler e a estudar aí. É muito importante nós guardando alguns versículos, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E guardamos aqueles versículos que só como se diz, só vem para nós. Não pede nada de nós. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, só vem para nós. Não cobra nada de nós. Mas quando fala assim, os 10 mandamentos, aí eles falam, não, isso aí já é cobrança, não guarda. E é importante nós guardarmos aquele que nós somos cobrados também. Não é assim? Se nós deixamos de pagar a nossa conta de luz durante 1 ou 2, 3 dias aí, o que vai acontecer? 3 meses, né? O que vai acontecer? Eles vão vir cá e vão cortar a nossa energia? Então, muitas das vezes nós não guardamos os mandamentos e depois pode vir como se diz, a cobrança vai recair. Não é porque Deus Deus é justo e vem sobre nós. Sim. Então, pastor, nós vamos então ficar por aqui, né? Só a coisa, tem mais alguma coisa? Tem alguns megatemas que eu gostaria só de passar para os irmãos. Deixar preparado, né? Pode fazer só para, assim, os irmãos que vão ler, depois nós vamos trazer também um cronograma para ler o livro de... Até perguntando, né, Paulo, aproveitando, né? Será que os irmãos leram o livro de Gênesis? Se passou uma semana. Você lembra que nós deixamos o cronograma aí para ler o livro de Gênesis, né, irmãos? Então, quem não leu ainda dá tempo, pode pegar, o cronograma está aí no nosso canal, no último estudo que nós fizemos, né? Tem lá o cronograma.
E aqui tem alguns megatemas que falam sobre a escravidão, o resgate e redenção e a direção divina. Quando você estiver lendo o livro de Gênesis, pega essas referências para você ver como que nós estamos estudando aí o livro. Tá bom? Importante, né? Vamos ficar por aqui então? Vamos ficar por aqui, porque senão vai ficar longo, né? Isso. E muitas vezes o cristão lá tem muita coisa para fazer e acaba vendo um pedacinho só da aula, esquece de ver o restante. E perde, pai. E perde. Então vamos dividindo para não ficar muito maçante, né? E conseguir desenvolver bem esse curso sem ninguém perder a vontade de continuar. Então nós agradecemos, né? E só para uma conclusão, tá, desse estudo de hoje, assim, uma coisa que a gente sempre deixa, né, no final, e você vai poder ler aí, tá aí. O livro de Êxodo revela um Deus que vê, ouve, conhece e intervém com poder na história do seu povo. Ele não apenas tira Israel da escravidão, mas conduz para um novo propósito: serem sua propriedade peculiar, seu povo santo e sacerdotal. A libertação física do Egito aponta para a grande libertação espiritual que Deus oferece a todos nós até os dias de hoje. Neste livro encontramos Deus que redime, mas também um Deus que instrui, guia e habita no meio do seu povo. A lei, o tabernáculo, o sacerdote, os milagres são expressões da graça e da santidade de Deus, que deseja um relacionamento com ordem e comunhão com todos nós. Então, nós podemos encontrar tudo isso aí no livro de Êxodo, e que Deus abençoe a cada um, e você que está ouvindo possa começar hoje a ler este livro, para que nós possamos juntos aprender mais sobre ele. Vamos fazer uma oração e agradecer a Deus. Senhor, obrigado, ó Pai querido, ó Pai amado, por mais esta oportunidade, por mais esse estudo, Pai santo e poderoso. Senhor, que o Senhor possa conduzir o teu povo, ó Pai querido, ó Pai amado, porque hoje ainda, Pai, como nos dias de antigamente, nós vivemos numa terra, Pai querido, ó Pai amado, e vivemos, ó Pai, sim, muitas das vezes num deserto, Pai, mas que o Senhor é o nosso guia, que o Senhor possa abrir o mar, que o Senhor possa conceder o maná, ó Pai querido, ó Pai amado, que o Senhor possa, ó Pai querido, ó Pai amado, instruir e dar a direção, ó Pai, a todos nós, assim como se deu ao povo ali no meio do deserto, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Então, é isso, nós vamos ficando por aqui e esperamos todos na próxima aula, que vai ser a continuação do livro de Êxodo. E como já viu aí no início, nesse primeiro episódio, é excelente a aula, importantíssimo para poder a gente compreender a Bíblia. Então é isso, uma boa noite a todos e até a próxima. No silêncio do Egito, o povo chorou. Entre correntes e dores, a alma gritou, mas o Deus dos antigos ouviu o clamor e com o braço estendido mostrou o seu amor. Na sarça ardente o fogo chamou Moisés, meu servo, fui eu quem te escolheu. Vai, liberta o meu povo, eu serei contigo, pois onde eu estou, nenhum mal é perigo. Deus abriu o mar, Deus
faz atravessar onde não tem caminho, Ele manda andar. Quando Ele fala, a muralha cai. O Deus de Exodo hoje vivo está. Ele liberta, Ele restaura. É o fogo que guia na noite mais escura. Deus abre o mar, eu vou confiar. O Deus de Israel não falhará. As pragas mostraram quem reina no céu. Nenhum faraó resistiu ao seu véu. O sangue do Cordeiro marcou proteção, e a Páscoa nasceu no altar do perdão. No Sinai a voz tremeu a criação. O dedo de Deus escreveu direção. Um povo nascido da graça e da luz, guiado por Ele, levado à cruz. Nuvem de dia, coluna de fogo, Ele vai à frente de todo o seu povo. Água da rocha, maná a cair. Quando Deus guia, eu posso seguir. Ele libertou Israel e hoje liberta o meu coração. O Deus de Exodo é fiel, é o mesmo Deus da minha salvação. Deus abre o mar, Deus faz atravessar onde não tem caminho, Ele manda andar. Quando Ele fala, a muralha cai. O Deus de Exodo hoje vivo está. Ele liberta, Ele restaura. É o fogo que guia na noite mais escura. Deus abre o mar, eu vou confiar. O Deus de Israel nunca falhará. Nunca falhará. Deus abre o mar, Deus faz atravessar onde não tem caminho, Ele manda andar. Quando Ele fala, a muralha cai. O Deus de Exodo hoje vivo está. Ele liberta, Ele restaura. É o fogo que guia na noite mais escura. Deus abre o mar, eu vou